Podem adorar e glorificar o nome de Jesus? Amém, Senhor. A presença de Deus, meus irmãos, ela é real neste lugar. Queridos e amados irmãos, neste momento vamos fazer uso da palavra de Deus e para isto eu convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Versículo de número 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 32, servirá de base para a palavra que temos a transmitir aos irmãos nesta noite especial. Quantos encontraram e podem dizer amém? Todos encontraram, né? Está sendo aí transmitido diretamente pelo nosso Data Show. Diz assim a poderosa, a inerrante e a infalível palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Vamos ler o versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos e amados irmãos, seleta igreja que nos ouve nessa noite especial, seleto grupo de obreiros, nós estamos diante de um texto muito sublime, muito especial, que dá para todos nós, meus irmãos, ênfase naquele que é o desejo de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Quando nós contemplamos este versículo, nós podemos, meus irmãos, vislumbrar aquilo que Deus espera de cada um de nós, da sua igreja, do seu povo, e esse desejo pode se traduzir em unidade. A primeira expressão, meus irmãos, contida neste versículo, dá conta de que na igreja primitiva, o coração e a alma do povo era um só, e havia, meus irmãos, dentre ele um sentimento de partilha e de comunhão, sentimento esse que se evidenciava através das suas ações e também das suas atitudes. É muito especial olharmos para o cenário da igreja primitiva e contemplarmos, meus irmãos, quão unidos eram aquele povo, principalmente no que se refere à palavra de Deus, à unidade do corpo de Cristo. Ora, para uma melhor reflexão e conceituação dos irmãos, nós poderíamos muito bem definir a palavra unidade. E quando nós olhamos para a palavra unidade, é aquilo que num conjunto forma um só corpo. É assim a igreja de Deus, é assim o povo de Deus. Apesar de variados membros que somos, nós pertencemos a um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, este texto remonta àquilo que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa caminhada e jornada cristã, no nosso dia a dia. Observem muito bem que o fato do coração e da alma do povo ser um só, certamente, meus irmãos, nos induz ao viver em união, ao viver em comunhão. Ora, é de grande importância e de grande valia para o povo de Deus e para a igreja do Senhor, que a união e a comunhão, elas sejam, meus irmãos, atitudes que venhamos desenvolver na nossa trajetória. É por isso que o salmista Davi se expressa no Salmo de número 133, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça,
que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós olhamos para este salmo, meus irmãos, podemos ver quão maravilhoso é vivermos em união e comunhão. É algo, meus irmãos, que desperta a nossa vida para uma adoração sincera e para uma adoração genuína. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia chega a descrever como o fenômeno do orvalho que desce do Hermon, e assim, meus irmãos, é capaz de molhar os montes de Sião. Sabe por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem vive em união é abençoado. Quem vive em união, meus irmãos, tem certamente longevidade. E nós precisamos desenvolver dia após dia essa união que é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E esse Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita na igreja, aleluia, e nos impulsiona a vivermos unidos, unidade de propósito, unidade de adoração, porque há um só Senhor, um só Espírito, louvado seja o nome de Jesus, e uma só fé, e só quem serve e adora este único Deus, levante a sua mão, adore, exalte, glorifique o nome do Senhor, pois a presença dele é real neste lugar. A união nos leva para a vitória, a união nos leva, meus irmãos, para a consecução dos nossos objetivos. É por isso que a Bíblia diz: como andarão dois juntos, se não houver comunhão entre si, se não houver união? Meus irmãos, os nossos projetos, eles se tornarão em projetos fracassados. Até mesmo no casamento, é necessário que haja união. No seio familiar, é necessário que a união venha prevalecer. Porque quando nós estamos unidos, meus irmãos, nós somos mais fortes. E é sabendo disso que o inimigo luta de forma feroz para destruir a união e a unidade do povo de Deus. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir, porque o que nos une é mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O sangue que nos trouxe a paz, o sangue que nos traz a vida, o sangue que nos traz a segurança, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos viver essa união, união com o próximo. É por isso que na primeira carta de João, no capítulo de número 1 e no versículo 7, a Bíblia é bem enfática em dizer: se nós andarmos na luz como ele na luz está, louvado seja o nome do Senhor, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para alcançarmos o perdão dos nossos pecados, meus irmãos, é necessário que a união venha prevalecer em nossa vida, que o perdão, que a compreensão também venha prevalecer em nossa vida. Do que adianta dizer eu amo meu irmão, ou eu amo a Deus e aborreço meu irmão? Eu amo a Deus e não quero viver ao lado do meu irmão, não quero compreender o meu irmão. Deus não nos chamou para isso, mas Deus nos chamou para vivermos em união na sua completude. Louvado seja o nome do Senhor, porque se estivermos unidos, aleluia, chegaremos do céu e assim bendiremos o nome do Senhor. A união é primordial, meus irmãos, e é o desejo de Deus para a sua igreja. Veja só o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, a partir, meus irmãos, do versículo 42.
23, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso é que é unidade e comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam unidos em todos os momentos de suas vidas e de suas trajetórias, na caminhada cristã, no partir do pão e nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Eles também estavam unidos na doutrina, no ensino da palavra de Deus. Não é, meus irmãos, para existir entre nós ambiguidade, duplo sentido no ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus deve ser genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. E era isso que a igreja primitiva, eles perseveravam. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, porque a união produz temor. A união, meus irmãos, atrai a presença de Deus para o culto. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os que criam estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Mas o versículo de número 46 nos diz: e perseverando unânime todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles louvavam a Deus, caía na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso é união, e nós precisamos desenvolver ela cada vez mais e mais. Sem união, meus irmãos, não há igreja avivada. Sem união, meus irmãos, a casa certamente cairá e ruirá. Jesus, certa feita, estava manifestando o seu poder, e ele então expulsou um demônio de um mudo. E quando ele fez isso, meus irmãos, algumas pessoas chegaram e acusaram ele, dizendo: ele está expulsando o demônio pelo próprio demônio. E Jesus então, meus irmãos, nos traz um alerta especial, e ele fala acerca da união, da unidade, da comunhão. E ele diz: olha, nenhuma casa dividida vai conseguir se manter de pé. Se houver divisão, certamente a casa cairá. Mas nessa noite eu quero louvar a Deus, porque estou pregando para uma igreja que está de pé. Só quem está de pé, aleluia, só quem está de pé. E sabe quem é que te sustenta, meu irmão? É o Espírito Santo do Senhor. E sabe por que você está aqui nesta noite? Aleluia, porque temos união, porque temos comunhão, e Deus se agrada disso, e Ele manifesta o seu poder, a sua glória em nosso meio. Deus, em hipótese alguma, meus irmãos, Ele tolera a prova de divisão. Em Números capítulo 16, versículo 32, nós vemos um episódio marcante na história de Israel. Moisés está conduzindo o povo, todos unidos. Eles estão, meus irmãos, na sua jornada e na sua peregrinação pelo deserto. E de repente se levanta contra ele Datã, Coré e Abirão. E eles são movidos por um sentimento de inveja. Você quer saber o que é que destrói a unidade e a comunhão de qualquer corpo? A inveja, esse sentimento que perturba o coração de muitas pessoas. E a Bíblia diz que Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés, arregimentaram 250 homens e disseram: Deus só fala com eles. Será que é só Moisés que é santo aqui na congregação? Moisés ficou sabendo, chamou. Eles não quiseram nem papo, porque quem não vive em comunhão, meus irmãos, não quer nem diálogo. Quem não vive em comunhão não quer nem conversa.
Moisés chama ele. E ele diz: não, nós não vamos sair daqui não, Moisés. Tu nos tirou de uma terra boa, nós estamos aqui, nós vamos morrer nesse deserto. Que negócio é esse? E Moisés então, meus irmãos, lança o desafio e diz: vocês querem saber quem é do Senhor? Amanhã nós vamos oferecer incenso ao Senhor. E Ele vai separar aqueles que servem a Ele orando. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que no dia combinado, lá foi aqueles que não queriam a união, aqueles que não queriam a unidade. Porque quando nós nos dividimos, quando nós brigamos entre nós, meus irmãos, nós nos tornamos presa fácil e mais vulneráveis ao ataque do maligno. E a Bíblia diz que no dia seguinte eles compareceram perante toda a congregação. Moisés olhou para eles e disse para o povo: olha, é bom vocês se afastarem dele. Senhor, eu vou pedir que o Senhor manifeste o seu poder aqui, e que esses homens não tenham a morte natural, que eles não sejam sepultados como os demais e que não sejam visitados. E a Bíblia diz que aqueles que se rebelaram contra Moisés, contra o homem de Deus, meus irmãos, foram automaticamente engolidos pela terra. Algo extraordinário, desceram vivos à sepultura. Isso é um sinal claro e evidente que Deus não tolera divisão, inimizade, porfia, que por sinal são obras da carne. O mais interessante, meus irmãos, é que avançando nas páginas sagradas da Bíblia, nós podemos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está porventura Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? É um questionamento que Paulo faz acerca de uma pequena divisão que estava acontecendo, meus irmãos, na igreja de Corinto. Deus condena veementemente a formação de grupo. Deus condena de forma veemente, meus irmãos, a dissensão. É por isso que na casa de Deus não há partidarismo e nem grupo. Sabe por quê? Porque nós servimos a um só Senhor, aleluia. Nós servimos a um só Deus, aleluia. Ei, você e eu, nós somos filhos do mesmo Pai, e nós vamos morar no mesmo céu. Só quem tem essa certeza e essa esperança, levante a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Nós fomos chamados para ajudar uns aos outros. Se alguém cair, vamos estender a mão e levantar e conduzir ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém desanimou, vamos levar a palavra que anima, a palavra que alegra, a palavra que levanta, a palavra que restaura, a palavra que liberta, a palavra que conduz o homem e purifica ele, levando-o para o céu. Aleluia, glória a Deus. Ah, meus irmãos, o sinal mais evidente de uma divisão catastrófica ocorre na construção da Torre de Babel, quando as línguas são confundidas e o empreendimento não consegue mais adiante. Se nós queremos, meus irmãos, uma construção fortificada, se nós queremos uma igreja avivada que caminha para o céu, a linguagem deve ser uma só, aleluia. O ânimo deve ser um só. Não deve existir entre nós, meus irmãos, outras informações ou formações variadas que apontam para diversos caminhos. Não, mas o que deve reger a igreja de Cristo é a sua palavra, é a sua doutrina, é a sua verdade, aleluia. É a misericórdia de Deus que nos impulsiona para o céu.
Aleluia! Aleluia! É por isso que Paulo faz, meus irmãos, um apelo especial. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, versículo de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos, aleluia, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Que coisa maravilhosa e linda é o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo nesta noite. Sabe o que ele quer, meus irmãos, que nós venhamos desenvolver? Que não haja entre vós desunião, não, mas vocês precisam estar unidos, porque quem está unido vence o maligno. É por isso que aqueles que se afastam da igreja se tornam presa fácil para o inimigo, porque se afastam da comunhão. É por isso que a igreja, mais do que nunca, irmão, e principalmente nos dias atuais, a igreja precisa estar mais unida, porque os ataques do inimigo, vocês estão vendo, vocês estão contemplando, são cada dia mais terríveis. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite especial: o inimigo não vai prevalecer contra a tua vida, o inimigo não vai prevalecer contra a tua família, o inimigo não vai prevalecer contra a igreja dele, pois a igreja dele foi edificada, aleluia, em Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalece não, irmão. Nenhum mal prevalece quando nós estamos unidos. O inimigo não tem força quando nós estamos unidos, meus irmãos. Aleluia. É por isso que Paulo chama esta atenção. Chama a atenção da igreja em Corinto. Olha, vocês precisam ser unidos. Aleluia. Sabe o que é, meus irmãos, que nos torna unidos? É um sentimento de igualdade. Na casa de Deus não existe maior. Na casa de Deus não existe melhor. Não, maior e melhor aqui é Deus, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não deixe que a soberba ou o orgulho venha entrar no coração. Não. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se manifesta pela união. Veja o que aconteceu no capítulo de número 2. Muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Enfermos eram curados, aleluia, porque a igreja estava unida. Ei, a vitória de um, meus irmãos, é a vitória de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendo como tem gente, meus irmãos, que não se alegra com a vitória do seu irmão. Eu não entendo como tem gente que não fica feliz com a felicidade do seu irmão. O irmão está feliz, fez uma grande conquista, o irmão conquistou algo na sua vida, passou na faculdade, comprou um veículo, o irmão está com saúde, está feliz, e às vezes tem alguém que está triste com isso. Não, vamos nos alegrar. Alegrai-vos com que se alegram. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é união. E se o irmão estiver triste, e se o irmão estiver chorando, vamos dar apoio, porque a palavra de Deus está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós somos um só povo, uma só igreja, e vamos morar no mesmo céu. Aleluia, aleluia. É necessário que nós estejamos unidos pelo mesmo propósito, falando a mesma língua. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós, meus irmãos, queremos ter vitória diante deste mundo que está diante de nós, corrompido, estragado, é necessário mais do que nunca que a igreja esteja unida. E você pode observar que o inimigo tenta de todas as formas dividir o povo de Deus.
porque Ele sabe que dividindo nos torna mais fraco. Ei, mas nós estamos unidos, aleluia, pelo sangue de Jesus. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. É por isso que nós andamos na luz, aleluia, porque Ele na luz está. Aí a gente tem comunhão uns com os outros. Isso é uma comunhão horizontal, aleluia. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. É uma comunhão vertical. Para ter comunhão com Deus, é necessário ter comunhão com os irmãos, aleluia. Aí surge um fenômeno, meus irmãos, nos dias atuais, que são os desigrejados. Não, para mim servir a Deus eu não preciso ir ao templo, eu não preciso me congregar. Ei, está errado, meus irmãos. Ei, para ter comunhão com Deus é necessário nós partilharmos este momento. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. É necessário estarmos unidos dizendo: Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Redentor. Nós somos o teu povo, nós somos propriedade exclusiva tua. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus é nação santa, povo adquirido, zeloso, especial e de boas obras. União, aleluia. Irmãos, quando a igreja se une, não tem barreira que não seja transponível. Quando a igreja se une, não tem enfermidade que fique de pé. Quando a igreja se une, não tem porta que fique fechada. Quando a igreja se une, meus irmãos, até as causas que parecem ser impossíveis tornam-se possível, porque na união Deus opera o milagre. Na desunião, não. Nós precisamos estar unidos pelo mesmo propósito. A Bíblia diz que o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas, e eles estavam em Refidim. Moisés chama Josué e diz: Josué, esse episódio está registrado em Êxodo capítulo 17, versículo 11. Chama os homens, vai à peleja, aleluia, e eu vou subir ao cume do monte. As minhas mãos estarão levantadas, aleluia, e vocês estarão pelejando. Josué disse: sim, Senhor, farei isso. O que é que o Senhor precisa mais? Eu preciso que 2 homens me acompanhem, Arão e Hur. Eles subiram ao monte. O povo estava lá embaixo, meus irmãos. Moisés estava com a mão erguida, mas diz as Sagradas Escrituras que as suas mãos começavam a pesar. As mãos levantadas de Moisés apontam, meus irmãos, para a dependência total de Deus. E quando a mão pesava, Moisés baixava. E quando as suas mãos eram abaixadas, os amalequitas prevaleciam contra a nação de Israel, porque cessava-se o fluxo do poder de Deus por intermédio da oração e da intercessão. De sorte que Arão e Hur pegaram uma pedra, colocaram embaixo, se assentaram e começaram a segurar as mãos de Moisés, e diz: agora eu quero ver baixar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu vitória ao povo de Israel, porque as mãos de Moisés ficaram levantadas. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para segurar as mãos uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe a mão do teu irmão baixar, porque quando cessa a oração, quando cessa o devocional, o inimigo prevalece.
Mas uma igreja unida em oração, as cadeias são abertas. Uma igreja unida em oração, os demônios são expulsos. Uma igreja unida em oração, meus irmãos, Deus manifesta o seu poder e a sua glória através do seu Santo Espírito. Mas é necessário que haja unidade, pois é o desejo de Deus para uma igreja avivada. Queremos ter vida, queremos viver um avivamento. Vivamos, pois, em união. Aleluia. Eu conto com vocês. Estejam conosco, juntos, unidos, caminhando para o céu, sem dissensões, sem divisões. Não, aqui o povo é um só, a adoração é uma só, o louvor é um só. A palavra que prevalece aqui é a palavra de Deus. Obreiros, estejam sempre conosco. Não deixem nossas mãos baixar. Sejam Arão, sejam unidos a gente vence qualquer obstáculo. Poderá ter levantes. O inimigo não gosta de união, meus irmãos. Até no casamento, você vê que o casal está todo mundo bonitinho, todo mundo organizadinho, aí ele joga uma setinha para desfazer. Mas o teu casamento está blindado por Deus, aleluia. Essa igreja está blindada por Deus, louvado seja o nome do Senhor. O mal não vai prevalecer, o nome do Senhor será glorificado e exaltado, e nós vamos continuar adorando o nome de Jesus. Amém? Unidos venceremos. Uma breve palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus sonhos, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu emprego, que Deus abençoe a tua fonte de renda, que Deus abençoe esta igreja, aleluia, a Assembleia de Deus em Caxias, a nossa área 2, aleluia, que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Ei, nós estamos divididos por congregação, mas nós somos um só povo. Viu, irmã Ananias? Nós somos um só povo. Viu, irmão José? Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja, nós estamos juntos, aleluia, para o que der e vier. Quem está junto, quem está unido, quem está em comunhão, ei, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É precioso, é agradável, é como o orvalho que desce do Hermon e molha os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiquem de pé juntamente comigo. Vamos dirigir a Deus uma oração. A presença de Deus é real neste lugar. Só quem está sentindo a presença de Deus neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Curve a sua cabeça juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença nós estamos reunidos, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade sublime e maravilhosa. E eu quero apresentar neste momento o teu povo. Eu rogo a ti, Senhor, toda sorte de bênção sobre a vida desta igreja. Ó Pai querido, que venhamos continuar, Senhor, em união. Ó Deus eterno, ó Pai querido, sabemos que o Senhor opera em meio à união. É por isso que neste momento eu apresento a tua igreja. Deus eterno, continua fortalecendo o teu povo, continua ajudando o teu povo, continua livrando o teu povo, Senhor. Que a tua mão esteja estendida sobre este lugar, trazendo sempre a tua paz, trazendo sempre a harmonia, trazendo sempre a alegria, Senhor, trazendo sempre o avivamento que vem do teu Santo Espírito. Deus, que venhamos continuar, Senhor, no fervor e na chama do teu Espírito Santo, impulsionados para te louvar, impulsionados para te adorar, porque a tua presença é o melhor lugar para nós estarmos, Senhor. E neste momento a tua presença é
real neste lugar, a tua presença é real neste lugar. O Senhor tem liberdade para manifestar a tua glória, o Senhor tem liberdade para manifestar o teu poder. Deus de maravilha, continue abençoando o teu povo, Senhor, por intermédio da união e da comunhão, e que não haja, Pai querido, e ainda que haja levante do inimigo, mas que não venha prosperar, e que o Senhor continue dando-nos vitória, dando-nos vitória, dando-nos vitória, em nome de Jesus. A vitória vem do Senhor, a paz vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, a força vem do Senhor, o poder vem do Senhor, o ânimo vem do Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço neste momento, continua com a tua igreja, em nome de Jesus. Tudo isso, Senhor, te pedimos.